Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem? O canal Santos The Best está no ar. Eu, Samuel Pereira, estou chegando para mais um vídeo no canal. Nós vamos falar bastante de Santos aí nesse sabadão, atualizar sobre as contratações do Santos aí, dos possíveis reforços. Vamos falar do Loyola, vamos falar também do Vitinho, muito mais, Gabigol, próximo patrocinador. Então, antes, se inscreva no canal, já ativando o sino, você não vai perder nenhum conteúdo. Se gostar, dá o like, porque ajuda no engajamento do canal. Então, bora lá, turminha, sem perder tempo. Vamos falar do peixe aqui, não ficar enrolando, não, porque temos bastante assuntos. O primeiro deles, eu queria falar sobre alguns ainda possíveis reforços. Primeiro, eu vou falar do Gabigol, né? Chegou aí o Gabigol, já fez o primeiro treino com o Santos, já deu aqueles toques na bola. Aliás, o Gabigol tá numa forma física impressionante, hein? Realmente, o homem tá forte, o Gabigol, e ele chega para ser esse matador. Não tem a menor dúvida que o Gabigol vai fazer gol no Santos, pode ficar tranquilo. Tem aí uma meia dúzia que tá pessimista, fica tranquilo. O Gabigol é um baita centroavante, é novo, ele tem 29 anos, tem muita lenha para queimar no futebol, tem um preparo físico invejável, e a bola cai ali, ele tem técnica para fazer os gols e ajudar o Santos. Então, muita gente tá reclamando por causa dos valores. O Santos já definiu, já acertou com o jogador, tá tudo ok entre Cruzeiro, Santos, entre o atleta, tá tudo belezinha. E vamos parar de mimimi. Agora, esperar o Gabigol entrar em campo e já vai estar pronto para a estreia do Santos dia 10 pelo Paulistão. O Gabigol vai estar como titular no comando de ataque já do Santos, né? Já provavelmente aí o ataque do Santos, lógico, não vai ter o Neymar, então provavelmente pode ter o Barreal de um lado, o Gabigol de centroavante, e aí pode ser a dúvida ali se vai ter o Robinho Júnior, quem sabe, ou o próprio Lautaro Dias, que vinha jogando com o nosso querido Vojvoda, ou pode ser o Roleiser. Então o Santos vai já estrear muito bem. E o Gabigol vai fazer gol para ficar tranquilo, certo? Não vai ser uma contratação que não vai dar certo, não. Claro que vai, um baita fazedor de gols, e o Santos precisava desse centroavante, tem técnica, habilidade, e eu gostei muito desse reforço, certo? Como a 75%, 80% da torcida do Santos também. E vamos aguardar, porque o Gabigol vai fazer muitos gols ainda na Vila Belmiro com a camisa do Peixão, beleza? Depois dos treinos do Gabigol, eu queria falar sobre uma possível saída, tá, gente? O jogador Patrick, que pertence ao Santos, mais conhecido como Patrick Estrela, que estava emprestado ao Atlético Paranaense e não vai ficar lá. O Santos recebeu uma proposta de empréstimo do Remo. Isso mesmo, o Remo, que aliás é um baita de um clube também no norte, né, do Brasil. E o Remo estará de volta à elite do futebol brasileiro a partir dessa temporada. E o Remo quer reforçar. Levou até o Pikachu para lá já. O Remo contratou o Pikachu do Fortaleza. E o que o Remo vai apostar em jogadores consagrados, né? Jogadores consagrados não é essa palavra. Jogadores conhecidos no mundo da bola, jogadores experientes, para tentar montar um time competitivo, experiente, apostar nesses jogadores veteranos para tentar se manter na Série A. Essa que é a meta do Remo no Campeonato Brasileiro, se manter na Série A. Levou o Pikachu e agora o Remo demonstra interesse no Patrick, jogador do Santos, e tenta chegar a um acordo com o Peixe pelo empréstimo do jogador até o final da temporada, certo? E o jogador não está nos planos do Santos, a gente sabe disso, tem contrato com o Santos ainda até dezembro, né? Tem contrato com o Santos, ainda foi dado um contrato longo ao Patrick, né? E, cara, o que você vai fazer com esse jogador? Você tem que emprestar realmente. Foi emprestado ao Atlético Paranaense, aí ficou lá, 41 jogos fez no Atlético, voltou. O Santos não quer ele, o Vojvoda não quer nem aproveitar, nem pôr no elenco, até porque sabe que não vai obter muitos resultados. E o Patrick foi contratado pelo Santos, né? Junto ao Atlético Mineiro, e o Santos vai ter que ainda pagar, tá pagando o Atlético ainda, que vem aquelas 12 parcelas de 400 mil por mês. Então, quer dizer, ainda tá pagando o Patrick e tenta repassar. Mas seria por empréstimo. Acho que se o Remo pagar o salário integral do Patrick, acho que o Santos deveria liberar. Só que o clube paraense quer que o Santos divida os valores do salário do Patrick, que para o Remo é muito alto, né?
pro Santos também, porque quem é que paga mais de 1 milhão pro Patrick por mês é só o Santos mesmo, porque nesse contrato horroroso que o Patrick veio aí no Santos. Então, vamos esperar, aguardar que dê certo, que ele vá pro Remo, jogue por empréstimo lá, certo? E o Santos que vai fazer o quê? Como o Gabigol veio para o Santos, com o Cruzeiro pagando partes dos salários, se o Santos quiser emprestar o Patrick, ele vai ter que dividir também o salário ou pagar uma parte do salário do Patrick para que ele jogue em outro clube, porque eu acho muito difícil algum clube pagar 100% do salário do Patrick, entendeu? Então o Santos vai ter que se adequar a essa realidade. E acho que o Remo seria um bom caminho para ele. Eu não sei se ele vai querer jogar lá. Essa só é a minha preocupação. No Atlético Paranaense ele jogou, beleza, um clube já maior que o Remo, né? Essa é a realidade. E aí eu não sei se ele vai querer jogar no Remo. Mas pelo Remo disputar a Série A do Brasileirão, pode ser que o Patrick aceite jogar lá. O Santos pagando uma parte dos vencimentos. Eles vão aguardar, então, para ver se essa negociação vai avançar nos próximos dias. Falando ainda de negociação, eu queria falar do Loyola. Do Loyola, que saiu uma informação precisa aí no dia de hoje, tá? Que o Santos ainda busca a contratação do Loyola para finalizar. Todo mundo já sabe os valores que o Santos ofereceu, 6 milhões de dólares, né, por 80% dos direitos econômicos do Loyola, de forma parcelada em 3 parcelas. Inicialmente, o Independente cobrou as garantias financeiras para viabilizar. Não é só o Independente, não, que está cobrando essas garantias. Vou falar aqui do clube que está mais travando a negociação nesse momento, é o Huachipato. Aquele mesmo Huachipato que está com medo de vender o Loyola para o Santos e não receber. Porque, gente, o Huachipato é aquele mesmo time que o Santos contratou o Soteldo e não pagou. E o Santos contratou o Soteldo aquela vez do Huachipato sem pagar R$1. Presta atenção. É o mesmo time. Então, quer dizer, o entrave para um acordo tem sido o clube Huachipato, não é nem o Independente. O Independente aceitou já os valores que o Santos propôs, tá? Foi pelo clube chileno que o Loyola apareceu para o futebol no Huachipato, né? Em agosto de 2024, o Huachipato negociou o volante da seleção chilena com o Independente por 2,5 milhões de dólares. Naquela ocasião, 13,5 milhões de reais, na cotação daquela época do dólar. No entanto, a equipe manteve parte dos direitos do Loyola, que é, no caso, o Huachipato. A direção do Huachipato travou as negociações porque quer que o Santos assegure que irá pagar pelo volante. O histórico recente entre os clubes faz os chilenos ficarem receosos em fechar o acordo com o Santos. Tudo por causa da ida do Jefferson Soteldo para o Santos em 2019. À época, o Santos ofereceu 3,9 milhões de dólares para o Huachipato naquela época, que dava 18 milhões e 900 mil na época, na cotação atual, por 50% do Soteldo. E o Santos, no entretanto, não honrou o acordo e não pagou. E em agosto de 2020, lembra? O Huachipato foi à FIFA e colocou aquele transfer ban no Santos, que a FIFA proibiu o Santos fazer novas contratações por causa dessa dívida do Soteldo, envolvendo o Soteldo, né? E depois foi resolvido quando o Soteldo foi para o Toronto, do Canadá, em 2021. Aí o Santos conseguiu a liberação do bloqueio imposto pela FIFA. A venda naquela época foi fechada por 6 milhões de dólares, lembra? Então, cara, o Santos encerrou a dívida com os chilenos ao quitar os 500 mil que faltava, lembra? Os 2,7 milhões de reais. Então agora o Huachipato tá com medo, essa que é a verdade, tá com medo, é o Huachipato de negociar com o Santos. É aquele negócio, gente, gato escaldado tem medo de água fria, né? Quando você tem um camarada ali que você faz um negócio com ele, vende alguma coisa para ele, e aí você não recebe a primeira vez, ou aquele cara que você faz um serviço para ele e ele não te paga a primeira vez e depois ainda tem a cara de pau de pedir para você fazer novamente um outro serviço. Isso já acontece comigo, tá? Nego que não pagou e ainda tem a cara de pau de vir pedir para você fazer novamente um serviço, sendo que você nem recebeu aquilo que ele te deve. Então é mais ou menos isso que o Santos fez. O Huachipato tá com medo, porque ele sabe que deu o que ver para receber do Santos, do referente ao Soteldo, e agora ele quer essas garantias bancárias para que o Santos pague a parte deles, certo? Então, só falta resolver isso daí. É o Huachipato que está travando a negociação, não é o Independente. E o Santos, por outro lado, informa que vai, agora a partir desses primeiros dias de janeiro, que o Santos falou que chegaria essas garantias ao Huachipato lá.
Se não chegar, não vai dar negócio. Enquanto não chegar e o Santos já for fazer o pagamento, né, uma parte do pagamento, que é 3 parcelas, eles não vão vender o Loyola para o Santos. Mas o Loyola, que já está todo empolgado, quer jogar no Santos, já nas redes sociais, etc. Tá, ele quer jogar no Santos, ele está fazendo tudo. Mas ele sozinho não vai conseguir. Se o Santos não enviar as garantias para o Atipato, não vai dar negócio, beleza? Então essa é a atualização de momento aí do Loyola. E para finalizar, eu queria falar também do Vitinho, né? Vitinho, que o Santos tentou do Internacional. Hoje eu vi uma matéria, uma reportagem, de que o Vitinho não se apresentou com o time do Internacional. Mas não foi uma coisa de propósito. O Vitinho avisou o Internacional que teve problemas familiares, por isso não se representou o Internacional, tá? Então não tem nada a ver com o Vitinho não se apresentou porque tá vindo pro Santos. Não, o que aconteceu foi que o Santos fez aquela proposta ao Vitinho, porém o Internacional conseguiu, como o jogador já tá lá, o Inter tem, digamos assim, a prioridade e o Inter avançou demais, pelo que eu vi hoje nos setoristas do Inter, a contratação do Vitinho, que vai assinar um pré-contrato com o Internacional, porque ele já pode assinar um pré-contrato, porque o contrato dele vai vencer agora no meio do ano, e pela lei ele pode assinar um pré-contrato, porque ele pertence ao Dinamo de Kiev, que já disse que não quer ficar com o jogador. Então o Vitinho, que o Santos tinha interesse, não vem. Tá tudo encaminhado para ele já assinar com o Internacional. Ele vai se apresentar agora nos próximos dias e vai fechar com o Inter, então o Vitinho não vem para o Santos. O Rony, a gente já sabe que deu aquela travada, o Santos não avançou por enquanto. E para finalizar, o Santos, gente, tentou a contratação de um zagueiro. Isso mesmo, muita gente falando, o Santos precisava de um ponta, que está tentando ainda, que pode ser o Rony, como eu falei. O Santos tentou um centroavante, conseguiu, que é o Gabigol. O Santos tenta um jogador de meio campo, que é o Loyola. E o Santos tentou um zagueiro. E ele mesmo falou disso, certo? Trata-se do Dória. Lembra do Dória? Que jogou no Botafogo, foi revelado pelo Botafogo, tem 31 anos, né? Um jogador que jogou muito como zagueiro, todo mundo queria ele na época. Daí ele rodou, foi no Santos Laguna, hoje ele tá no Atlas do México, certo? E o Dória, ele deu uma entrevista e falou que ele quer voltar pro futebol brasileiro e que alguns clubes procuraram ele, inclusive o Santos. Ele falou que o Santos, abre aspas pro Dória, quer ver? Vou pegar aqui a parte. Primeiro eu vou falar que o Santos procurou o Dória em agosto. Em agosto de 2025, o Santos procurou o Dória. Aí não deu certo naquela ocasião. E aí o Dória falou que o Santos ficou de voltar a conversar com ele. Agora no final do ano. Ó. E ele falou que conversa então com alguns clubes e que, abre aspas para ele. Eu tive bastante conversa com empresários, com diretores de clubes. Até o próprio Santos me buscou em agosto, ficou de falar comigo agora também no final do ano. Então ele falou que o Santos procurou ele em agosto e que o Santos ficou de conversar com ele agora no final do ano. Só que já passou o final do ano, né? A gente já está em dia 3 de janeiro. Então o Dória, não sei se o Santos desistiu, porque o Internacional de Porto Alegre também está conversando com o jogador, tentando levar para lá, ou se o Santos não quis mais agora o zagueiro, porque o Santos tem o Duarte, que ainda não tá jogando, não teve tanta chance, o Adonis, que é o titular, o Luan Pérez e o Zé Ivaldo, que ficou do Cruzeiro. O Santos foi obrigado a contratar o Zé Ivaldo, porque estava no contrato, né? Cumpriu as metas e o Santos contratou o Zé Ivaldo. Então o Santos tem 4 zagueiros para jogar, fora os da base, que vão disputar a Copinha São Paulo, a Copa São Paulo, de futebol júnior. Então o Santos tentou o Dória em agosto e ficou de conversar de novo, e o Dória tá esperando o Santos, né? E o Santos não retornou. Então o Santos não vai contratar o Dória, zagueiro? Seria uma boa, hein? Canhoto, alto, grande, forte, 31 anos. Eu acho que seria uma boa. É que o problema do Dória, que eu vi aqui, ele quer sair do Atlas, mas ele tem contrato com o Atlas, tá? Até 30 de junho de 2027. Então ele tem praticamente 2 anos de contrato. Ele teria que conseguir lá que o clube dele fizesse uma liberação, ou que o clube que esteja interessado tenha que pagar. Acho que é por isso que o Santos não voltou a conversar com ele, porque se o Santos quiser tirar ele de lá, vai ter que pagar. E aí, falou em pagar, já fica mais complicado para nós nesse momento,
que o Santos ainda não tem tanta grana assim, beleza? Mas então o Santos tentou o Dória, ficou de conversar, mas não levou essa negociação para frente, beleza? Se gostar do vídeo, dá o like, muitas informações do Peixe, a gente volta com muito mais aqui no canal. Forte abraço!